O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a pergunta de Jesus, ela é constrangedora, ela é espantosa. Esta é a palavra. Jesus se depara com um homem doente há 38 anos. Isto é, há muito tempo. Um homem que era doente há mais tempo do que alguns aqui têm de vida. Há 38 anos este homem era doente. E Jesus se coloca diante dele e pergunta, versículo 5º, versículo 6º, "Queres ficar curado?" E o interessante, meus irmãos, é que diante de uma pergunta dessa, a resposta seria óbvia, né? Quero. E a resposta é um lamento, é uma lamentação. Ele começa a dizer: mas ninguém nunca me levou. Eu já estou aqui há 38 anos e ninguém nunca me levou à piscina. Mas os outros que lá estavam, diz aqui a palavra, eram cegos, coxos e paralíticos. Eles deram um jeito. E por que ele? A não resposta dele já indica que existe algo ali de estranho naquela alma. Por quê? Porque ele não respondeu de imediato: "Eu quero ser curado." Ele começa a dizer: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada." Mas, repito, os outros, cegos, coxos e paralíticos, deram um jeito no seu infortúnio, deram um jeito no seu sofrimento. Há 38 anos ele era doente, não era um ano. Durante 38 anos ele não conseguiu alguém que o ajudasse. Meus irmãos,
nós somos capazes de encontrar compensações até nas nossas doenças. Nós, às vezes, dizemos algo com a boca, mas queremos outra coisa com o coração. Às vezes, nós até dizemos o que o doente em questão não disse. Nós até dizemos a Jesus que queremos ser santos, que queremos ser curados daquela doença, daquela pior doença que pode acometer a uma pessoa. Jesus mesmo disse, depois que Jesus curou o indivíduo em questão, Jesus se encontra com ele depois e diz, olha, versículo 14, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Isto é, o pecado que pode levar ao inferno. Isto é algo pior, infinitamente pior do que os 38 anos terríveis, sem dúvida, de doença que ele sofreu. Mas existe algo pior. Mas voltemos, eu não quero aqui hoje me deter neste ponto. Eu quero voltar aqui para esta decisão, esta vontade dúbia, meio dúbia no coração deste homem e que às vezes se encontra no nosso coração. Isto é, nós dizemos que queremos ser de Deus, mas não é bem assim. Por quê? Porque você acaba encontrando compensações na sua situação de doença. O homem em questão aqui, se curado fosse, como foi de fato, ele não teria mais o benefício da mendicância, ele teria que trabalhar. Ele agora seria um homem saudável. Quando você então recebe a cura que você diz querer com a boca, mas que nem sempre deseja de fato no coração, você vai ter que viver agora como um homem curado, uma mulher curada, abandonando os ídolos, os apegos e os vícios de outrora. E às vezes, você não está tão disposto, você não está tão disposta assim a mudar. Porque, repito, você é capaz de encontrar compensações, prazeres, naquele estado de malefício em que você se encontra. Há um tempo, eu atendi uma pessoa, uma mulher, e no decorrer da conversa, o assunto não era nem esse. E eu percebi que aquela mulher tinha um apego às constantes doenças que a visitavam. Ela ficava constantemente doente. Por quê? Porque ela recebia a atenção e o carinho do marido e dos filhos que ela normalmente não tinha. Então ela gostava de ficar doente. Ela nem estava consciente disso, mas ela gostava de ficar doente. Tem um filme, nem me lembro aqui o nome do filme, que fala de um viciado em heroína. E ele, no decorrer do filme, vai mostrando que ele teve várias oportunidades de se livrar, de lutar contra aquele vício para se livrar, mas a incerteza da vida normal o aterrorizava e ele sempre retornava ao vício. Não estou aqui dizendo que esta é a única explicação do retorno ao vício, mas o filme enfatizava isso, isto é, que ele quase que deliberadamente voltava ao vício porque a vida normal era muito aterrorizante. Meus irmãos, esta realidade, ela não é tão ausente da nossa vida. Santo Agostinho, lá no livro As Confissões, ele demonstra algo semelhante. Quando ele, repetidas vezes, só que ele diz isso com clareza. Ele não fica mascarando
como muitas vezes fazemos. Senhor, eu quero ser santo. Mentira, você não quer ser santo coisíssima nenhuma. Ah, Jesus, eu quero ser santo, Jesus, eu quero te servir, eu quero te amar, Senhor, com todo o meu coração. É verdade mesmo que você quer amar a Deus com todo o coração? Que você está disposto a renunciar a todos os ídolos, a todos os apegos, a todos os pecados, inclusive veniais? Pois bem, Santo Agostinho, pelo menos, ele era reto. Ele dizia: Senhor, dá-me a castidade, mas ainda não, mas não agora. Isto é, aquela luta dentro dele, isto é, o desejo de ser de Deus, abraçando a castidade que ele via como um valor, que ele via como algo importante, necessário, mas ao mesmo tempo ele reconhecia que ele não estava disposto a dar o salto e se desapegar. Tu queres ser curado? Diz o homem aqui da parábola, que ele ficou pensando e deu uma resposta meio indireta. Não disse que não queria, mas também não disse de imediato, com determinada determinação: eu quero ser curado. Meus irmãos, esta luta, de resistência e de entrega, de amadurecimento, de resistência e de amadurecimento da vontade, para que você possa se entregar finalmente, completamente à vontade de Deus, é um processo, muitas vezes, muito frequente na nossa vida espiritual, e que nós nos propomos um exercício mais intenso neste tempo da quaresma, de uma mudança de coração, de uma metanoia, de uma mudança de mentalidade, de uma maneira de pensar, de começar a pensar segundo Deus, de dar passos em direção a Deus, abandonando aqueles apegos, aquelas realidades que o impedem de fazer de verdade aquilo a que você se sabe chamado, chamada. Não ficar com escapadelas, não encarando de fato a maldade, o pecado e a resistência que existem no seu coração. Este é o caminho para que você possa acolher a cura que Deus quer dar, porque Deus quer que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Deus quer que todos nós o amemos com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Deus não quer que alguns o amem muito, como Santa Teresinha, e alguns sejam medíocres como nós. Que alguns o amem muito, como São José, que alguns sejam abundantes na graça, ou como a Virgem Maria, e nós sejamos desgraçados. Não. Deus quer que nós sejamos agraciados. Não seremos como a Virgem Maria, mas que sejamos cheios da graça de Deus. Deus deseja isso para nós, que nós o amemos muito, mas a pergunta é: nós queremos de fato? E qual o caminho? O caminho a que nós devemos nos propor, até mesmo nos impor, para que a cura de Deus se estabeleça na nossa vida, a cura dos nossos pecados, das nossas doenças espirituais. Pois bem, primeiro ponto é reconhecer o conflito. Você vai reconhecer que existe uma luta do homem novo e do homem velho. Você vai parar de ficar minimizando, ignorando e pousando de santinho. Você vai reconhecer diante de Deus que existe um medo dentro de você de amar a Deus. Que existe um medo dentro de você de entregar tudo a Deus. Você vai reconhecer isso, porque isso está no seu coração. Olha, só se você for um santo, uma santa muito evoluído, muito evoluída. Eu não estou vendo ninguém aqui assim. Vou pegar um espelho também para mim olhar. Não estou vendo ninguém assim aqui.
Então todos nós temos, uns mais, outros menos, mas todos temos aqui este medo de uma entrega mais generosa, total e completa da vontade de Deus, porque nós sabemos, nós somos cristãos, nós somos católicos, que tem cruz na história, sempre tem, mas nós precisamos nesse processo cotidiano e identificando os desejos contrários, os desejos viciosos ou até mesmo pecaminosos que existam em nós e comecemos a procurar as virtudes contrárias para combater esses desejos contrários, esses desejos maus, esses vícios que já se instalaram no nosso coração, para que este processo vá acontecendo e nós possamos nos predispor a receber a cura que Deus quer nos ofertar. O segundo ponto, a que eu já me referi agora no finalzinho, é o que? É necessário paciência, perseverança, disciplina, porque no mais das vezes ninguém se converte de uma hora para outra. Então é um caminho, é um processo. Então você que está fazendo alguma penitência durante a quaresma, a cada penitência que você vai fazendo, você vai fortificando a sua vontade para que ela se torne mais firme em abraçar a vontade de Deus, em abraçar os sonhos de Deus para a sua vida, em abraçar a lei de Deus na sua vida. E isso ali com perseverança. E aí você vai percebendo como vai se tornando mais fácil, menos difícil ser virtuoso, ser virtuosa. Mas é um caminho, é um processo. Não queira você, da noite para o dia, se tornar uma mulher, um homem virtuoso. E o terceiro ponto, o mais importante de todos eles, é suplicar a graça de Deus. Suplicar a nosso Senhor que coloque no seu coração os mesmos sentimentos de Cristo. Criar em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não retireis de mim o vosso Santo Espírito. Pedir a Deus que Ele coloque essa decisão. Pedir a Deus que derrame sobre você o Espírito Santo, para que você possa caminhar com determinação, sustentado pela graça, caminhar para a graça. Caminhar para a graça, impelido e sustentado por esta mesma graça. Então pedir a Deus, reconhecendo que você é paralítico, que você é coxo, que você é manco, que você é cego, que você é pobre, que você é nu, que você necessita das graças de Deus para que você possa abraçar a vontade de Deus. Então, a oração que suplica a graça, as penitências que predispõem você a receber com mais abundância a graça de Deus, a leitura orante da palavra de Deus, que faz você conhecer a Deus e poder amá-lo ainda mais, essa intimidade com a palavra de Deus. Os sacramentos, a confissão e a Eucaristia, principalmente. Então, essa frequência aos sacramentos. Um aconselhamento espiritual, às vezes, um conselho de alguém um pouco mais amadurecido no caminho de Deus, para que você possa perceber aquilo que ainda é cisânia, aquilo que ainda é escória, aquilo que ainda é sujeira, imperceptível aos seus olhos, mas perceptível aos olhos de uma pessoa mais madura na fé e que vai ajudar você a caminhar com mais desenvoltura nos caminhos do Senhor. Mas vamos lá, meus irmãos. Estamos no meio da quaresma. Vamos pedir a Deus que nos conceda a todos
as graças necessárias para que nós queiramos deixar de ser cegos, para que nós queiramos deixar de ser coxos, mancando, arrastando pelo caminho, para que nós queiramos deixar de ter este coração de pedra, ou este coração doente, que só ama as coisas desarranjadas e desajustadas do mundo. E quando ama as coisas de Deus, ama com tanta mesquinhez, com tão pouca determinação. Pedir a nosso Senhor que vá trabalhando no nosso coração, que vá nos dando as atitudes interiores que nos predispõem a receber as suas graças, para que, preparando-nos bem durante o tempo da quaresma, possamos de verdade receber Jesus ressuscitado nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.